Uau, esses dias têm sido simplesmente sobrenaturais, muito intensos, mas sobrenaturais. Celebrando 23 anos da Igreja do Amor. E a festa não é uma festa que se relaciona a uma estrutura, a um prédio, cadeiras. Não. Tem a ver comigo e com você. A Igreja do Amor tem sido construída por pessoas que têm vivido valores, pessoas que têm obedecido princípios, e pela graça de Deus, aqui, em vários lugares do Brasil, do mundo, o amor de Deus tem se espalhado. Esse sempre vai ser o nosso objetivo. Nós temos uma tríade, e é uma das coisas que você não pode se esquecer. Por quê? Porque faz parte da visão da nossa igreja. Vamos lá? Nossa mensagem, nossa paixão, nossa cultura, nossa mensagem, nossa paixão, nossa cultura, o amor. É isso que a gente leva. Jesus, as pessoas, através do amor. E é tão lindo ver cada vida transformada, é tão lindo ver cada pessoa liberta, famílias restauradas. A verdade, é tão lindo ver a mão de Deus tocando, fazendo o que só Ele consegue fazer, mudando o coração das pessoas. Desde sexta, então, a gente está celebrando, a gente está festejando. Sexta foi algo lindo aqui, online também. Nós tivemos somente líderes de célula, líderes em treinamento, pessoas que estão envolvidas na liderança da igreja. Até porque eu creio tem um novo tempo de Deus para a Igreja do Amor. E sempre que Deus quer trazer algo novo, Deus começa com a liderança, trazendo o alinhamento para a liderança. E foi um momento, meu Deus, tão extraordinário. E no sábado a gente teve que se dividir. Zona Sul, a gente tinha lá o pessoal de Camaragibe, o pessoal do Cabo e Zona Sul. E aqui, Paulista, Abreu e Zona Norte. Além disso, tivemos aqui, meu filhão, pastor Simplício Simpla de Mojimirim, pastor Gustavo também lá de Uberlândia, e o pastor João de São Luís, e eu de Orlando. Inclusive eu tenho ovelhas de Orlando que estão aqui um pouquinho em João Pessoa, passando um tempo, mas estão aqui comigo, são líderes extraordinários lá na nossa igreja também. E além disso, o pessoal online, porque a gente teve gente de Maryland, mas teve também das expansões, Natal, Campina Grande, João Pessoa também, porque tem célula lá, Gravatá, o pessoal de longe também, assim, longe entre aspas, mas Itamaracá, que sempre vem. Olha, tivemos gente de Carpina, São José da Coroa Grande, a gente tem várias pessoas, Natal, outros lugares, e além do pessoal online, né, que está nos acompanhando, Maryland, todo mundo. E foram palavras muito poderosas, né? Depois a gente lança para você que ainda você não pôde comparecer. Quem não pôde vir nem na sexta, nem no sábado, levanta a mãozinha aí. Quem não pôde vir, ó, tá vendo? Aí você vai pegar essa mensagem. As mensagens, foram 3 mensagens. Foi puxado, viu? Porque enquanto eu estava na Zona Sul, Thalita estava aqui, ela tinha acabado de chegar de viagem lá
Balneário Camboriú, chegou, já veio para cá, e eu fui para a Zona Sul, e depois eu vim para cá, e ela foi para a Zona Sul, mas valeu a pena. 23 anos, onde a gente tem visto a mão de Deus, e a gente tem um tema para esse aniversário. A gente precisa ensinar aos que acabaram de chegar, aqueles que são novinhos, aqueles que estão vivendo o início de tudo da Igreja do Amor, mas lembrar aos que já são mais antigos. Eu brinco que eles são os dinossauros do amor, né? De tão antigos que são. Mas é importante ensinar e é importante lembrar. A gente falou sobre Moisés, a gente falou sobre Josué. É só um spoiler que eu estou dando aqui, mas depois você vai pegar essas mensagens todas e vai absorvê-las e inseri-las dentro do seu coração. Mas a melhor notícia que eu quero dar a você é que a partir de hoje a gente começa uma série. Vou falar de novo. Estamos começando uma série. E eu sei que essa igreja gosta, traz muitos ensinamentos, muito aprendizado. E essa série justamente trata de valores que a gente nunca vai poder abandonar na Igreja do Amor. Faz parte do lembrar, faz parte do ensinar. Para quê? Para que a gente permaneça seguindo o mesmo trilho, vivendo a mesma visão. Quando a gente diz assim, de Paulista para o mundo. Eu já tive pessoas aqui do Brasil que foram para Orlando, voluntários. Você sabe, teve uma que saiu do aeroporto, colocou a camisa de voluntário da Igreja do Amor e já foi servir no culto. E aí talvez você pergunte assim, como é que é isso, pastor? Não tem nenhum conflito não, assim, sabe? Porque é do campus paulista, chega em Orlando e já quer chegar com tudo. Não existem igrejas do amor. Existe igreja do amor. Se você chegar hoje lá em Mogi Mirim e for para o culto, você sabe que você está na Igreja do Amor. E se for voluntário e quiser servir, vai servir. A gente tem pessoas de longe. A gente tem em Maryland um campus. E tem uma ovelhinha nossa que é Késia, do louvor, do som do amor de lá. Pois quando ela vem para aqui, ela ministra também. Aí você diz assim, como é que pode, pastor? É o mesmo padrão de louvor, de adoração. Porque a gente não tem músico, tem adorador. Adorador. Quando chega aqui, só faz derramar o que já vive. Não, filho. Adorador. Por isso que a gente, há pouco tempo, lançou algumas músicas do Som do Amor e tinha gente de todos os campos sintonizados, unidos e conectados. Por isso que a gente vai falar sobre valores. A gente não abre mão deles. São princípios que norteiam o nosso caminho e que fazem com que tudo que a gente faça dê certo, porque esses valores não são doutrinas de homens. Esses princípios não são ensinamentos dos pastores sêniores. Não. Vem dele, vem da Bíblia, vem do Verbo que se fez carne. E isso faz com que nós possamos viver como uma única igreja, que não é igreja do amor, é igreja do Senhor, celebrando o que Deus faz no corpo de Cristo em vários lugares, e entendendo que a gente faz tudo pelo Rei e pelo reino. Pelo reino. E hoje, olha que bênção, gente, vamos falar sobre o amor. O amor.
O amor que é a base de absolutamente tudo. Por quê? Nós somos prova de que o amor transforma. Quem foi transformado pelo amor de Deus? Um dia esse amor olhou para mim, olhou para você. Quando as pessoas olhavam para nós e diziam assim: esse não tem jeito não. Hã? Essa aí, oxe, não vai dar certo. E aí veio o amor. O amor que olha no mais íntimo do nosso coração e vê o que ninguém consegue ver. Foi o amor que olhou para Saulo, enquanto todos diziam: é um assassino, é um matador de cristãos. Jesus olha e diz assim: esse aí vai ser um instrumento que eu vou usar, que vai levar o meu amor, vai levar o meu evangelho. É esse amor que um dia olhou para mim, que olhou para você, que acreditou em nós. E é esse amor que a gente precisa levar para o mundo. Sabe por quê? A Bíblia diz em João 13:35, são palavras de Jesus: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ei, peraí. A Bíblia está dizendo que a gente vai ser conhecido como discípulo de Deus pela camisa da igreja que a gente usa? A gente vai ser conhecido como discípulo de Jesus pela oração que a gente faz? A gente vai ser conhecido como discípulo de Jesus pelo jejum? Não. Sabe por que não? Os fariseus oravam, os fariseus jejuavam, os fariseus dizimavam, ofertavam, praticavam a lei, mas os fariseus não viviam o amor. Só tem uma maneira de podermos levar transformação para o mundo: é através do amor de Jesus. É interessante porque no contexto histórico desse texto que a gente acabou de ler, os versículos anteriores, foi o momento em que Jesus estava com os discípulos no cenáculo. Era a última ceia. Era uma ceia. Foi o momento em que Jesus fez algo que para os discípulos era muito uau. Jesus lavou os pés deles. Mas quando eu falo deles, eu estou falando também do discípulo que iria traí-lo e do discípulo que iria negá-lo. Sabe por quê? O amor de Deus é para todos. Vou repetir isso: o amor de Deus é para todos. E talvez você diga assim: pastor, mas por que Pedro teve um fim e Judas Iscariotes outro? Porque por mais que o amor de Deus seja para todos, a decisão vai ser minha de receber o amor dele ou não. O desejo de Deus é que todo mundo seja salvo pelo amor dele, mas nem todos serão. E não serão porque é culpa de Deus. É porque Deus não quer que essas pessoas sejam salvas. Não, Deus quer, mas o problema é que tem pessoas que não querem acreditar no sacrifício e no amor que Jesus derramou por ele na cruz do Calvário. Depois que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus traz a conclusão prática do que ele estava ensinando. E aí é que vem o versículo 35. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse uns aos outros traz reciprocidade.
É amar de forma mútua, visível e prática. Não é só fazer o coraçãozinho não, viu, gente? Não é só o dizer, já disse que te amo hoje. É amar quem não merece ser amado. Jesus não vai dizer assim, ama quem faz coisa boa com você. Jesus diz assim, ame os seus inimigos. Esse é o tipo de amor que transforma, é o tipo de amor que precisa ser a marca visível do reino de Deus em nós. É o tipo de amor que se torna o nosso uniforme oficial. É o amor que está aqui dentro. E a Bíblia diz que esse amor foi derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. Só tem uma credencial que o mundo vai entender que nós somos de Jesus. A credencial é o amor de Deus. Eu sou suspeito de falar sobre isso porque a gente é a igreja do amor. Mas nós somos uma igreja que não quer ser conhecida como igreja do amor e não amar de fato e de verdade. Por isso que a gente está lembrando isso a quem já está aqui há muito tempo e ensinando a quem está chegando agora, que é isso que a gente vai ter que carregar para o resto da nossa vida e mostrar que se a gente foi transformado, qualquer um que chegar perto de nós e ver o amor de Deus em nós também será transformado. Mas em que o amor nos transforma? Primeiro, o amor nos transforma de estrangeiros em filhos. Fala para essa pessoa linda que está perto de você, você é filho. Bora, fala assim, você é filho. Efésios 2, versículos 12 e 13 diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Foi o que meu filhão falou aqui na generosidade. Igreja gentílica, igreja de judeus. De repente todo mundo entendeu que era não é judeu, não é gentil, é filho de Deus. É o que a gente é. Todo mundo que está aqui um dia foi estrangeiro no sentido de estar desgarrado, estrangeiro no sentido de estar separado de Deus, porque não tem nenhum aqui que nasceu sem pecado. Todos nós nascemos no pecado, mas quando esse amor nos alcançou, nós que estávamos separados, fomos atraídos pelos laços de amor de Deus. Isso não é sentimento não, gente. Amor de Deus verdadeiramente é um ato de reconciliação. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Foi Jesus que nos reconciliou com o Pai. Naquela época, e Paulo está escrevendo aqui para pessoas que viviam debaixo de uma lei. Naquela época as pessoas achavam que o que elas faziam é que garantiria a elas essa filiação, garantiria a elas o ser cidadão dos céus. Então eles faziam tudo direitinho, seguiam a risca práticas humanas, mas achando que elas seriam responsáveis
pela transformação da sua vida. E foi aí que Jesus mostrou: não é pelo que você faz, é pelo que eu faço. O perdão só vem através de Jesus. Mas não é só o perdão, é a adoção também. John Stott comenta que o cristão não é apenas alguém perdoado, mas alguém adotado. Ele diz que o perdão nos liberta do passado, mas a adoção nos garante o futuro. Filhos, essa é a mensagem que a Igreja do Amor carrega. A mensagem de vidas que tiveram seu passado perdoado e ao mesmo tempo tem o seu futuro garantido. Por isso que a nossa cultura é o amor. É cultura. Não é algo que nós não fazemos de forma rotineira. Quem é que ama só aqui nessa igreja, dentro da igreja? Peraí. Se você só ama aqui dentro da igreja, tá, tem alguma coisa errada. Não. A gente começa a amar dentro de casa. Vou repetir isso. A gente começa a amar dentro de casa. Esse amor que a gente tem dentro de casa é o amor que a gente espalha para a vizinhança. Aí começam as células. A gente ama tanto vidas, tanto pessoas, que aí abre uma célula e aí chama a pessoa que você ainda nem conhece direito e entra na tua casa. Isso aí é o que? É amor. A gente ama dentro do trabalho, com aquela pessoa que está querendo puxar o teu tapete. A gente ama o cara do trânsito que tranca você e que xinga você, e aí você faz um coração e você abençoa. A gente ama aquela pessoa que está na fila do ônibus, que quer passar na sua frente, ou que está te empurrando. A gente ama quem fala mal. A gente ama quem critica. A gente ama porque a gente foi amado. Porque a gente é filho. Quem é filho tem que se parecer com o pai. Quem é filho precisa carregar o amor que o pai carregou. 1 João 3:1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Quão grande amor. Na literalidade do texto, no grego, significa que esse amor é um amor de qualidade. É como se dissesse assim: uau, a natureza desse amor é algo de outro mundo, incomparável. Por isso que amor de Deus é muito mais que inclusão, é a adoção. É dizer assim: vem, filho, eu estou te adotando, porque eu quero que você tenha o meu DNA. Vamos espalhar esse amor. É o amor de filho. Peregrino, estrangeiro, de alguma forma começa a absorver culturas. É ou não é? A gente está lá em Orlando, tem uma cultura.
Conheci aqui um amigo que morou na Irlanda, tem uma cultura. Eu disse: eita, minha cunhada morou na Escócia. Eu disse: eu ia tomar café da manhã na Escócia, bem pertinho. É outra cultura. Mas quando a gente é filho, só tem uma cultura. Escuta, Igreja do Amor não tem culturas, tem cultura. E a cultura é o amor de Deus. De Deus. Não é cultura do mundo, não é cultura do Brasil, não é cultura de... Não, é cultura de Deus. Por isso que onde a gente chega, a gente espalha essa cultura. Eu estava lá no bate-papo, né, eu, pastor Gustavo, pastor João e o pastor Gustavo estava falando justamente sobre uma das perguntas que foi feita para ele. E ele disse assim: gente, quando eu vi tudo que a Igreja do Amor vivia, esse amor, ele disse assim, eu tenho que levar isso para lá. A cultura. E quando você chega lá, gente, é uma coisa linda. Porque está todo mundo dizendo: você é de onde? Aí diz assim: eu sou da Igreja do Amor. Eu falei que quando eu morei numa cidade americana, antes de morar agora, 17 anos, eu tinha 17 anos, fui fazer high school lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Louisville. Mas essa cidade que fica no estado chamado Kentucky, o pessoal chamava ela de vários nomes: Louisville, Louisville, Louisville. E quando eu vim para cá, me deram uma canequinha, não sei se tu lembra, tia, minha irmã. E aí a canequinha dizia assim, ó: any way you say it, your kind of place. Precisa traduzir? Tem que começar a estudar, porque a gente vai para as nações. Eu disse a gente. Deus também vai te usar em nome de Jesus. Mas essa frase diz assim: de qualquer forma que você falar, vai ser o tipo de lugar que você tem que estar, tem que ir. Igreja do Amor é assim. Você fala Igreja do Amor, Igreja do Amor, várias formas, mas mesma cultura. Amor de filhos que foram adotados. Mas esse amor também nos transforma de indiferentes em misericordiosos. Olha a pergunta que Jesus faz para Pedro, lá em João 21, depois que Jesus ressuscitou. Ele pergunta assim: Simão, Pedrão, filho de João, tu me amas? E você sabe que não foi uma vez só, foram 3 vezes. A mesma pergunta foi feita e a mesma ordem foi feita: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Isso aqui não é apenas um diálogo de restauração depois da negação de Pedro, não. Aqui nós vamos encontrar uma redefinição do que significa o amor de Deus. O amor de Deus não é um amor indiferente. O amor de Deus é um amor misericordioso. E é esse amor que eu e você precisamos espalhar, viver. Porque amor não é apenas uma devoção íntima, é uma ação visível. Porque amar de palavras é vazio. Vazio. É muito fácil amar um Deus perfeito. Claro que é. Que não vai errar. Um Deus que sempre vai abençoar a nossa vida. Difícil é amar pessoas imperfeitas. Lembra quando levaram a Jesus uma mulher que foi pega em adultério? As pessoas estavam
fervorosas, porque elas queriam, primeiro, que Jesus a julgasse, culpada pela lei, porque pela lei a pessoa pega em adultério teria que ser apedrejada. Segundo, as pessoas queriam o mal daquela mulher. A Bíblia diz que Jesus apenas se abaixa e começa a escrever. A gente não sabe o que ele escreveu, mas eu fico imaginando. Eu vou perguntar. Quando eu chegar lá, eu pergunto: Jesus, vem cá, o que o senhor escreveu? Mas eu acho, tá? Eu acho, não estou afirmando, não é 100%, mas eu acho que ele escreveu amor. Amor. Porque as palavras de Jesus depois foi: ok, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem nunca errou, vai lá e acaba com a vida dela. E se você conhece a história, ninguém fez absolutamente mais nada. Todos saíram. Jesus não foi indiferente. Jesus foi misericordioso. Gente, o termômetro do amor a Deus é a forma como tratamos os filhos dele. Essa mulher precisava de misericórdia, precisava de compaixão. Há um teólogo alemão que enfrentou o nazismo e ele escreveu o seguinte: não podemos nos enganar pensando que amamos a Cristo, se não amamos o Cristo que encontramos em nosso irmão. João vai falar a mesma coisa na sua carta, quando lá em 1 João 4,20 ele diz: quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você acha que o maior perigo da atualidade é o sentimento do ódio? Não, é o da indiferença. Não é o ódio não, gente. É a indiferença. O ódio ainda reconhece o outro, ainda que reconheça como inimigo. Agora, a indiferença mata em silêncio. A indiferença escolhe não ver. Por isso que aqueles homens estavam sendo indiferentes e queria que aquela mulher fosse apedrejada. Lembra da parábola do bom samaritano? O que é aquilo? Indiferença. Indiferença por parte de um sacerdote, indiferença por parte de um levita. Eu estou falando de gente que era considerado de Deus. Por isso que essa palavra é para mim, essa palavra é para você, é para nós. Ei! O sacerdote passou, viu que havia uma pessoa que precisava de ajuda, mas foi indiferente. O levita que viu o sacerdote, que era uma referência para ele, viu que o sacerdote não fez nada, acabou imitando e se tornando modelo para ele. Até que vem um samaritano. O samaritano que para os judeus não eram nada, mas foi esse samaritano que mostrou misericórdia. Que nós sejamos esse samaritano que vai olhar as pessoas feridas, as pessoas que estão simplesmente à beira do caminho, ou talvez à porta da igreja. Lembra? Paralítico, colocado à porta da igreja todos os dias, recebia dinheiro que iria suprir necessidades humanas, mas
nunca havia sido transformado pelo amor. Deixa eu te falar uma coisa, ali era um homem que vivia uma indiferença por parte de pessoas que estavam dentro da igreja, porque se elas pensassem assim, não, esse cara, ele precisa de algo a mais, ele não pode ficar à porta do templo, ele tem que entrar. Mas a indiferença faz a gente ver pessoas à porta do templo e achar que está tudo normal. A indiferença faz a gente ver pessoas à beira do caminho e achar que a responsabilidade não é nossa. Deixa eu dizer, igreja do amor, a responsabilidade de amar é minha e é sua. Sabe por quê? Porque um dia nós fomos alcançados por esse amor, e agora é a hora de levarmos pessoas a serem alcançadas pelo mesmo amor com que nós fomos alcançados. Senão vamos ser cristãos vazios, que se sentam numa cadeira fofa, ar-condicionado, ouvem uma música boa, mas que não são conhecidos de verdade como discípulos de Deus, porque não amam, porque são indiferentes. Sabe qual é o desafio que eu e você temos? Quando a gente começa a tomar atitudes práticas, por exemplo, quando você vai visitar alguém que está sofrendo, você está dizendo: Jesus te ama, mas eu também te amo, e eu não estou sendo indiferente. Quando você está perdoando alguém que te feriu, você está dizendo assim: ei, Jesus te ama, mas eu também te amo, e eu não vou ser indiferente. Quando você investe tempo em quem ninguém quer, ninguém está querendo cuidar dessa vida, mas você está lá cuidando dela porque acredita no que Deus pode fazer na vida dela, porque fez na sua. Ei, você está dizendo assim: Jesus te ama, mas eu também te amo, e eu não vou ser indiferente. Você está liderando uma célula, você está dizendo: Jesus te ama, mas eu também te amo, e eu não vou ser indiferente com essa pessoa que precisa desse amor. É um chamado radical. E esse chamado radical é um chamado radical de Jesus, porque é Jesus que diz: vocês vão ter que amar porque eu amei vocês. Mas não é apenas você retribuir o amor, é refletir o amor. Filhos, Deus só quer uma coisa de mim e de você. Não é que a gente ande com uma Bíblia na mão. É uma bênção. Você pode andar com a Bíblia na mão? Pode. Mas tem gente que anda com a Bíblia na mão dentro de casa, e essa é a mesma mão que está espancando a esposa. Ele quer algo diferente de mim, de você. Ele quer o que está aqui dentro. Em último lugar, você, desse jeito eu não volto para Orlando não, viu? Que é isso? O amor nos transforma de consumidores em construtores. Efésios 5:25 diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Engraçado, porque tem gente que diz assim: eu amo Jesus, mas eu não preciso da igreja. Não, eu sou uma pessoa que eu creio em Deus, mas eu não quero me envolver com ninguém. Não tem como. Aí você vai ser um consumidor. Você vai ser alguém com essa mentalidade. Às vezes até vem para a igreja, mas o consumidor é aquela pessoa que diz assim: vou bater o ponto. Deixa eu ver o que eu gosto daquela igreja. Não,
Eu gosto do louvor. Ah não, deixa eu ver o que é que eu gosto. Eu gosto da palavra. Por isso que eu nem chego na hora do louvor. Ah não, eu gosto de estar com as pessoas só. Na hora da blitz, o abraço. Não, você não está entendendo. Você acha que a gente faz culto para você? Não, deixa eu falar de novo. Você veio pensando que o culto é para você. Nunca vai ser para você. Sempre vai ser para Ele. Sempre vai ser para Ele. E talvez você está pensando, então por que eu estou aqui? Porque a gente quer te ensinar isso. Você não é consumidor, é construtor. O que você está aqui é construindo um altar de adoração e de engrandecimento ao nome daquele que é único, digno de receber louvor, glória, exaltação. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Sabe, algumas pessoas pensam assim, se eu sair da igreja, se você sair da igreja, a igreja continua, porque a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor. Só tem um que para, a igreja é Ele. Por isso que Apocalipse diz, se a igreja não se consertar, sou eu que removo. Mas filhos, a gente não é consumidor. Eu não vim para receber, eu vim para entregar. Nós viemos aqui entendendo essa realidade. Por isso que Jesus se entregou pela igreja. Uau! 2 Timóteo 1:9 diz: Deus nos salvou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Gente, a gente não foi salvo para ser espectador, não. Foi salvo para ser participante. Está aqui. Há um propósito. Há um propósito. Agora, se você chegou aqui dizendo assim, vou ver o que é que a igreja do amor pode fazer por mim, veio para o lugar errado. Porque o consumidor pensa nisso. O consumidor pensa em si mesmo. Não, construtor pensa assim, o que é que eu posso fazer pela igreja? O que é que eu posso fazer pela igreja do Senhor? O construtor, ele se oferece para preencher ausências. Se ele vê que tem alguma área que está precisando de ajuda, ele diz assim, peraí, eu ajudo, eu estou de consumidor, não. Está só criticando. Está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro, né? Sabe por que consumidor só usa a igreja como serviço religioso? Não. Talvez você está dizendo assim, pastor, o senhor disse que ia falar sobre o amor. Cadê o amor? Isso é amor. A gente tem que ensinar, filhos, a gente tem que ensinar da forma certa, filhos. Porque se a gente ensina da forma errada, a gente vai contra um ensinamento de Deus. É Deus que nos ensina a sermos construtores. Construtor está servindo a igreja como família espiritual, está vivendo propósito, enquanto consumidor quer viver conforto. Não. Se você chegou na igreja do amor agora, eu quero te ensinar que aqui não vai ter conforto, vai ter confronto. Eu quero ensinar a você que aqui nós não seguimos propostas, seguimos propósito. Aqui a gente constrói algo que não é para homens, é para Ele. Sabe por quê? Está chegando a hora. Gente, isso aqui, quando Jesus voltar, vai acabar tudo. Agora isso aqui, as milhares de pessoas estão agora online. Vidas, pessoas. Por isso que a gente diz, nossa paixão, pessoas. Ei,
essas vão permanecer com a gente lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. Isso é tremendo. Jesus não veio à terra para levantar marcas pessoais, construir legados humanos, ou fortalecer individualismos. Ele veio para edificar a igreja. Ele veio para construir. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, primeira igreja, o resto depois. E sabe qual é o maior privilégio que eu e você temos? Nós somos essa igreja. Nós somos os construtores que o Senhor arregimentou. Sabe qual é a ferramenta que a gente usa? O amor. Fique em pé no seu lugar, por favor. Se você puder dar um abraço nessa pessoa que está perto de você com muito amor. Fala para ela o privilégio que você tem de tê-la com você. Te amo, filho. Que privilégio ter você construindo aquilo que Deus tem feito aqui. Você e a família toda. Queremos o teu nome grande